Muito bem, nós estamos recebendo aqui a visita, que nós vamos tratar agora de questão de visão, né? Como é bom você ter uma visão ampla, você não tem uma visão ampla, não é, minha querida Fabrícia? É aquela coisa, isso aí não só em termos de enxergar, mas em termos de pensar também. Nós vamos entrevistar aqui, ele possui graduação em medicina pela Universidade Federal de Uberlândia, lá em 2002, médico oftalmologista especialista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, especialista em doenças externas oculares e córneas, cirurgia refrativa pelo Hospital Oftalmológico de Sorocaba. Atualmente é médico assistente do Departamento de Córnea do Hospital Pacini, né? Brasília, Distrito Federal, responsável técnico pela Córnea Clinic Brasília, oftalmologia especializada. Estamos falando de Dr. Manuel Paulo Souza de Souza Júnior. Se deixar de ser oftalmologista, pode ser um ministro Supremo Federal, né? Não, porque Dr. Manuel Paulo Souza de Sena Júnior, nome de ministro Supremo. Eu ia falar agora, tem que acrescentar o Bragança, né? Boa tarde, doutor. Prazer ter ele aqui com a gente. Prazer todo meu. Boa tarde para todos os ouvintes, para todos os colegas aí. É um prazer estar aqui tentando ajudar um pouquinho, esclarecer um pouco a população a respeito desse problema que aflige tanto a população brasileira e no mundo, né? Que é uma doença silenciosa que se chama glaucoma, né? Glaucoma. Na minha idade já é bem plausível aparecer isso. Já, o glaucoma é uma doença que a gente está até inclusive no mês de prevenção do glaucoma, né? Dia 26 de maio é o dia do conselho que o Conselho Brasileiro instituiu como o dia do glaucoma, de combate ao glaucoma. O glaucoma é uma doença que tem uma característica muito peculiar e maldosa. Por quê? Porque é uma doença silenciosa. Né? Ela, da mesma forma como o diabetes, é uma doença que ela comete mais uma faixa etária a partir dos 40 anos. E a característica dela é que ela não dá sintomas evidentes. Né? Então isso daí é uma coisa que é muito traiçoeira. Fica embaçado a vista já é um sinal? Já, mas para a gente ter uma perda visual identificável pelo paciente que seja significativa, é uma doença que já está muito avançada. Então qual que é a forma do paciente identificar, saber assim, tem um risco de glaucoma ou tem um glaucoma inicial? Somente na avaliação oftalmológica que é possível. Entendeu? A gente acaba levando ao médico, a criança leva no pediatra, né? O oftalmologista, a gente não tem a prática de levar nossos filhos, né? Se não tiver sentido nada, ele não leva nunca, na verdade. A partir de que idade o senhor aconselharia, inclusive? Porque essa também é uma precaução, né? Ir acompanhando paulatinamente conforme o desenvolvimento da idade, não é isso? Isso, ótima pergunta. Por quê? A gente realmente, a população em geral, ela não tem o costume de levar a criança, ou recém-nascido, ou adolescente para consulta oftalmológica. Normalmente a gente só leva o paciente, a gente só tem acesso a esse paciente quando ele começa a ter alguma queixa. Uma baixa de visão, é um menino que está na pré-escola, que não está conseguindo enxergar, não tem um desempenho escolar bom, ou um adolescente que não está enxergando bem, ou alguém que vai fazer a carteira a CNH, né, carteira de habilitação, e é reprovado no teste. Isso é muito frequente. Porém, o que é recomendado para o segmento oftalmológico? A criança, no nascimento, ela já tem que ser feito um rastreamento oftalmológico. Como se faz o teste do pezinho, da orelha? Exatamente, existe o teste do olhinho, certo? Não sabia. Então, João fez quando ele fez. Eu não sabia. Do reflexo. Talvez tenha feito e eu não lembro. O teste do olhinho é super importante, ele faz parte da rotina do neonatologista, né? Porém, o teste do olhinho, simplesmente, ele é um teste muito superficial. Então, a avaliação oftalmológica da criança, você fazer uma avaliação com o oftalmopediatra, dilatar, avaliar o grau, né, fazer um mapeamento de retina, isso daí é fundamental. O que a gente recomenda é uma avaliação ao nascimento, aos 6 meses, ao final do primeiro ano e a partir de ano em ano. Então, tanto a criança, né, quanto a criança da primeira idade, anualmente ela tem que passar em consulta, certo? Isso daí é fundamental. Por quê? A criança, muitas vezes, ela não identifica, ela não refere uma perda visual. Eu lembro que nas minhas férias a gente era obrigado lá em casa a ir no oftalmo
E no dentista, de 6 em 6 meses, a gente ia, era rotina mesmo da gente. Seu pai era do Banco do Brasil e quem tinha um plano de saúde bom era quem trabalhava no Banco do Brasil. É verdade, com certeza. Só não tinha de odontológico, né? Mas das vistas, sim. Era sagrado lá em casa. De 6 em 6 meses fazer exame de vista. Muito bem, tem uma pergunta aqui que me mandaram, que a visão dupla é uma anomalia de fundo neurológico ou oftalmológico? Podem ser das duas causas. Ela pode ter uma fundamentação, uma explicação neurológica e também uma oftalmológica. Você tem doenças neurológicas que alteram a movimentação ocular. Então, para eu ter uma visão única, né, meus dois olhos têm que estar olhando justamente para o mesmo ponto, certo? Se eu tenho um olho que está com foco numa direção e o outro está desviado, isso vai dar uma visão dupla. Certo? Seria no popular o sarolho? Exatamente, né? Então, a gente tem que ser feita uma avaliação. Normalmente, o oftalmologista, o profissional, o subespecialista que faz essa avaliação da oftalmologia é o especialista em estrabismo, o estrabólogo. Ele faz essa avaliação e a gente avalia se existe uma possibilidade de correção, né, do desvio ocular, né, desse estrabismo, para ficar tanto funcionalmente, né, quanto esteticamente bom, né? Então a pessoa que é zarolha, ela olha para um lado e para o outro também? Exatamente, ela pode focar. Não sabia. Ela pode focar. Olha, isso dá visão dupla. Quando ela foca com os dois olhos, quando ela enxerga com os dois olhos, ela tem a visão dupla. Era até traumático e na época não tinha o nome bullying, né? Mas era um trauma. Depois que Lucélia Santos fez a Escravizaura, uma novela que fez sucesso no mundo todo, né? E ela como atriz, e também depois Cristiane Oliveira, que fez Pantanal, que também é meio estrábica. E aí começaram a usar e sentiu que não era nada de extraordinário. Agora precisa talvez consertar a forma de visão, não é isso? Exatamente. O estrabismo ele tem que ser corrigido. Normalmente, o estrabismo ele se manifesta na infância. Então, é necessária a correção, é fundamental a correção. Por quê? Se você tiver um olho que é estrábico, normalmente o olho mais desviado é o que não foca, que não enxerga. Esse olho que é mais desviado, ele não vai se desenvolver adequadamente. É o que a gente chama do olho amblíope, né? Então, é necessário que o cirurgião, o oftalmologista cirurgião, especialista em estrabismo, ele faça o alinhamento desses olhos para que ambos tenham um movimento sincrônico, né, para ter um desenvolvimento adequado. Por isso que quando é criança que usa aquele tampão para não ficar mexendo o olho? Exatamente. Na verdade, a gente chama de oclusão, né, o uso do tampão. É uma coisa que é muito engraçada, porque a gente fala para a mãe, olha mãe, eu vou ocluir o olho bom. Aí a mãe fica chateadíssima, mas como é que você vai ocluir o olho bom no menino? É para ele forçar o desenvolvimento do... Exatamente, exatamente. Ele vai forçar o desenvolvimento do olho ruim. É verdade. Né? Doutor, uma das pessoas mais... Você já usa óculos desde bebê, né, gente? Há muitos anos, Há muitos anos. Ele enxerga longe, rapaz. Uma das pessoas mais vaidosas que eu conheço em Conquista chama-se Fabrícia Vasconcelos. Não, o closet de Fabrício Vasconcelos é um negócio extraordinário. Aí eu faço a pergunta ao doutor, não é para ela. A pergunta é para a resposta, não é para ela, é para o ouvinte. No caso de cirurgia, doutor, a pessoa faz o procedimento cirúrgico, está impedido de usar lente de contato? Qual procedimento que o senhor está falando? Correção de grau? Sim. Então, depende da faixa etária e qual tipo de correção. A correção do grau, ele é individualizado, como eu falo. A gente tem os pacientes mais jovens, que são os melhores candidatos para cirurgia refrativa, que é aquela cirurgia laser, né? E tem os pacientes que procuram hoje, assim, a gente com 55, 53 anos, que querem também fazer cirurgia refrativa, só que são pacientes que já estão entrando naquela outra faixa etária que ele vai se beneficiar mais da cirurgia de catarata do que a cirurgia refrativa. Tem chance? Tem chance. Vamos avaliar. Deusete quer lentes azuis. Mas eu estou vendo as pessoas aí agora, que uma vez nós usamos uma lente de contato de brincadeira na micareta, eu estou de usar de uma cor vermelha, amarela, parecia um cara de vampiro, que era um patrocinador que nós tínhamos de uma ótica. Mas vejam bem, as pessoas estão usando para mudar a cor dos olhos, né? Não tem problema nenhum de visão, mas estão botando. Eu tenho uma amiga minha que ela botou um verde. É chamada vaidade, né? Eu pensei que estava chegando e quem um pinta astronauta essa parte branca do olho, qual é o nome mesmo? A esclera.
quem tatua? Porque o marido de minha prima é tatuado lá dentro, tatuado de verde. Então responde as duas coisas, o uso da lente e da tatuagem. Bom, a lente de contato que você perguntou, o paciente que foi submetido à cirurgia refrativa, ele normalmente pode usar a lente, não tem problema. Porque depois da cirurgia refrativa, algumas vezes existe um grau residual, né? E dependendo da idade, ele opera aos 30 anos, quando ele vai chegar aos 45, ele vai precisar do grau de perto. Aí essa correção pode ser feita também com lente de contato, desde que você não tenha alguma irregularidade tão grande na córnea que impossibilite essa adaptação, certo? O uso de lentes de contato coloridas, cosméticas, a gente sempre recomenda uma avaliação de oftalmologista. Por quê? Você pode ter algumas condições na superfície ocular que podem fazer com que esse uso da lente não seja tão legal. Você pode ter alguma irregularidade na córnea, um olho muito seco, algumas condições específicas do paciente que podem tornar o uso da lente prejudicial. Pode ser perigoso para o paciente. Outra coisa a higiene adequada da lente de contato, né? Você fazer uma higienização adequada da lente é fundamental, porque a lente é um carreador de várias infecções. E lubrificar também, né? Lubrificar, higienizar com a solução de limpeza adequada, que tem antibiótico, tudo, para a gente conseguir conservar a lente. Como falar minha mãe, você é muito desleixado, não dá para usar lente. Eu falo justamente isso. Na micareta, a higienização, o trio, na época o trio da micareta, higienizava com chave. Aí... Muito bem. Daqui a pouco a gente volta com o doutor Manuel Paulo de Souza de Sena Júnior, oftalmologista, para a gente fechar esse bate-papo aqui. Tem muito mais informações. 13h22. Up Notícias. Muito bem, vamos fechar aqui nossa entrevista com o doutor Manuel Paulo Souza de Sena Júnior, oftalmologista, falando com a gente de alguns pontos interessantes. Aqui em off sai tantas perguntas interessantes. Ainda bem que não é filmado, é engraçado, tem hora, né? Também é engraçado. Tem uma que você fez aí. Eu perguntei para ele a curiosidade. Primeiro, tive duas. Se criança tinha glaucoma, e a segunda é assim, com a pessoa que não tem condições de tratar um glaucoma, como faz? Se existe tratamento pelo SUS? Sim, a primeira pergunta, o glaucoma ele pode ter uma forma congênita, então a criança, o bebezinho nasce já com glaucoma, existem as formas juvenis, infantis do glaucoma, e a população adulta é a que é mais acometida, né? Então a população onde existe maior incidência da doença. É uma doença que acomete em torno de 1 a 2% da população, e hoje em dia a OMS ela estima que em torno de 65 milhões de pessoas no mundo são cegas por conta do glaucoma. Meu Deus, muito! 65 milhões de pessoas. 1 a 2% da população é acometida pela doença. Devido justamente à gravidade da doença, o governo federal ele disponibiliza todos os medicamentos que são utilizados no tratamento. Pelo menos não todos, mas a grande maioria deles o governo federal disponibiliza. Existe um programa do governo que faz a distribuição dessas medicações, porque são medicações de geralmente alto custo, elas têm um custo muito elevado, né? Então, para atender a população mais carente, existe um programa do governo federal que que algumas clínicas têm o credenciamento, lá no hospital nós temos, para que possa ser distribuída e atendida a população. Olha, citar aqui mais uma vez, defender o SUS, como fico colocando aqui, que o SUS atende mais de 180 milhões de pessoas. E a gente não tem noção, né, Dete? Eu sinto até o Obama, que ele queria fazer nos Estados Unidos com 30 milhões de pessoas, chamaria de comunista. Que ele queria fazer uma revolução e seguraram, portanto, esse projeto a mais de 180 milhões. O SUS, inclusive... Serviços de alta complexidade. De alta complexidade. Exatamente. Então, todo o transplante, captação, essas coisas, basicamente... Lá também no hospital faz, né? O transplante de córnea. O transplante de córnea é uma das forças do hospital. Conquista talvez seja o maior centro de captação de córnea, exatamente, né? Na Bahia. E é um dos que mais capta. O doutor João, que é responsável pela córnea lá, ele é o cirurgião que mais transplanta na Bahia. Poxa, individualmente, que legal. A gente tem tanta coisa na cidade. É importante dizer... Essa é Jamila Guzmão, assessora do médico, doutor. É sobrinha de Asa Guzmão, tem que falar. É importante dizer que esse mês nós estamos fazendo a retomada no hospital dos pacientes portadores do glaucoma, porque por conta da pandemia esses pacientes ficaram sem atendimento. E agora nós estamos nos organizando. Certo, esses seletivos
seguraram um pouco em função. Exato. da E prorrogação. agora nós tivemos a orientação, né, da Secretaria de Saúde. Ramona está muito empenhada para esse trabalho, junto com o governo federal, para a gente fazer essa retomada agora com novos pacientes também. Então, é importante as pessoas que fazem parte desse programa não abandonarem o programa. Esse programa ele sai um custo muito alto por pessoa. Então, É verdade. E as pessoas abandonam sem ter essa consciência da importância. As pessoas fazem cada coisa maluca. Por exemplo, vai no laboratório, faz lá, está gastando dinheiro do SUS ali e não vão buscar o resultado. Isso mesmo. Tem coisas terríveis. Mas por falar nisso, tem uma pergunta. Que a limpeza dos olhos do bebê deve seguir quais procedimentos? Tem regras para isso? Então, a higienização do recém-nascido, a princípio, ela vai ser feita no banho, sem maiores problemas, né? Sem você pegar uma gaze, passar aguinha morna, fazer a higienização dos cílios. Isso daí, normalmente, não existe nenhum acúmulo, né? Como dizia minha mãe, a remela. Isso. Seria... Uma quantidade pequena de secreção pode existir e é removida facilmente com uma gaze macia, né? Um sorinho fisiológico ou uma água morna. Se existir uma produção excessiva dessa secreção, entendi. ou uma secreção que você note que um olho fica muito mais Certo. remela, né? Muito mais secreção do que o outro, é interessante fazer uma avaliação. Na vida tudo é o excesso. Esse daí tem que... Até remela muito, é mais mal, tá vendo? Verdade, Minha mãe fala, menino, vai lavar essa remela, você já acordou, tem momento. Doutor Manuel Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. O assunto aqui é vasto, nós temos perguntas aqui chegando. A gente vai pra gente. trazer a esposa dele, né, Dete? Claro, a gente já fala- ficou sabendo que ela faz transplante capilar. Vamos colocar na pauta Você é aí. careca hoje só se quiser. Né? Pois é, a gente vai falar sobre isso com certeza. Um abraço pro Eu, senhor. inclusive, estou usando um mega ré perfeito. Pra você. Esse Jane é terrível. Olha, se não existisse, tem que fazer um. Né? Muito obrigado pela sua presença, Jamile, É um também. prazer, Muito um prazer obrigado. estar aqui. Onde é que fica o Obrigado. hospital, o endereço? O hospital- O hospital fica do lado do Aerobar, o famoso Aerobar que Dete. Deus é cliente, então. Como é que aquele equipe gostou de Newton? Exatamente, ali. E vou deixar aqui o telefone do hospital para que as pessoas que tenham maior, né, que tenham maior As informação. pessoas que estão nos ligando aqui, ligar para vocês. Maior informação, pode entrar em contato conosco. O telefone do hospital. Gente, peraí, cadê o WhatsApp? O celular dela é muito bonito, uma capa azul, um azul assim meio discreto. Eu muito quero saber o interessante. doutor o que acha desses cílios dela, desse tamanho. Limpar esse cílio aí deve ser um trabalhão, viu? Trabalhão, hein? Mas não. O cílio postiço é uma preocupação. A gente tem que tomar cuidado porque muitas vezes na colocação dele é usada uma cola, ela pode cair, pode machucar a córnea, pode danificar Muito bem. um pouco a superfície ocular. Você que está colocando, você vai ter umas que colocam imenso, né? Isso daí Ou Tomar faço, cuidado. fazendo isso, eu me escondo lá para os médicos não olharem meus cílios. Você vai entregar. tem que tomar um pouco de Pra me cuidado. pegar sim. vantagem. Qual o Então, telefone? Bora lá, é o 3025 1515 3025 1515 e o WhatsApp, o 98890 8890 7190. 7190. Muito bem. É só Mas- procurar tirar mais informações. O doutor gostou da água do Poscura e não quer sair mais daqui. Não vai embora mais, com certeza. Chegou aqui, não vai embora. Nós estamos numa altitude parecida de Brasília, só que lá é mais seco, seco. nós aqui um pouquinho mais úmido. Não tem essa coisa de sangrar muito o nariz, que lá tem muito. Lá Né, a que gente é mais sofre tranquilo. mais, aqui é muito mais úmido. Nós não o clima é temos um mais lago agradável. parando no ar, mas nós temos o ex-Pericão, a Lagoa das Bateiras. Agora, Temos Ilhéus ali pertinho, 270 quilômetros, E tem uma temos a Chapada, Chapada, 200 quilômetros, 200, com muita Ibicoara, cachoeira. exatamente. Ibicoara e tal. Mas um abraço ao senhor, boa tarde. Muito obrigado. Jamile, leve um beijo, um abraço para dona Eleusa, mamãe, e o papai Muito bem. Dalmácio. Pode deixar. Muito bem, agora são 13h35.